gostaria de apresentar para vocês o Marcos Lindgren. Ele tem uma carreira de mais de 25 anos como executivo, consultor de empresas, atuando sempre na área de governança corporativa, gestão estratégica e desenvolvimento de negócios. Ele atua como professor convidado da Fundação Dom Cabral, foi membro do Comitê de Compliance da OAB Minas Gerais e é mestre em administração de empresas pela Fundação Dom Cabral. E o Marcos vai falar sobre um tema muito importante, que é a realidade de muitas das empresas que estão aqui hoje. Nós vamos falar sobre governança corporativa. E, Marcos, por favor, você já está posicionado aí, a palavra é sua. Muito obrigado, Tiago. Boa tarde para todos. Prazer imenso poder participar com vocês desse encontro, desse almoço. E que responsabilidade tremenda que me colocaram, né, de falar com vocês, ou para vocês, de um tema que eu tenho certeza que vocês já vivem no dia a dia, que é a governança, né? Talvez não tenham se atentado para o termo, ou talvez o termo não seja algo tão dominado por vocês, empresários e seus gestores e tudo, mas isso com certeza já está funcionando nas suas empresas de alguma forma, né? Queria agradecer demais a CESU, perdão, pelo convite, por essa oportunidade, dar os parabéns pela nova logo, a defesa técnica muito inteligente, vocês conseguiram transformar a tríplice hélice da inovação nos 3 diamantes, né? Foi uma sacada muito inteligente, né? E hoje temos uma novidade nesse evento, ele está sendo transmitido também ao vivo para uma jornada que nós fazemos na MUR, que é a empresa da qual eu sou sócio, né? Sou sócio da rede MUR Auditores e Consultores, que é uma rede britânica, fundada em 1907 na Inglaterra, e nós temos operações no Brasil desde mais ou menos uns 35, 37 anos, né? E o convite que me foi feito, né, está ligado muito a essa minha história de atuar em empresas de controle familiar, empresas de dono, né, um termo que se usa, que eu procuro evitar, mas vamos considerar como empresas de controle familiar, e que é a essência da economia brasileira, né? E a gente tem feito isso na MUR por meio dessas 3 grandes áreas de negócio, auditoria, consultoria e, mais recentemente, na parte de gestão de riscos e sustentabilidade. Ok? Não vamos entrar muito nos detalhes aqui, isso aqui é um pouco da história da nossa empresa e o que a gente faz, que eu quero falar muito mais das histórias de vocês. Ok? Quando eu estava me preparando para esse encontro, né? Aliás, desculpa, esqueci de dar as boas-vindas também para quem está remoto assistindo o nosso encontro online, né, que são os participantes da jornada CFO Evolution, que é uma sequência de eventos, de palestras, blogs, artigos que a gente compartilha com profissionais e executivos ligados ao mercado financeiro, à gestão financeira das empresas, né? Então, fica o convite para vocês também nos acompanhem. É um ambiente muito parecido com o objetivo de vocês aqui, que é a troca de conhecimento, troca das experiências nossas ligadas às finanças empresariais, ok? Então, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão online conosco. Mas voltando, então, ao que eu estava falando da minha preparação para estar aqui com vocês. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o perfil do empresariado, da matriz econômica aqui da região sul de Minas, a gente sempre se depara com aquelas piadinhas infames, né? Ah, Varginha, o ET, né? Três Corações, como é que mata uma pessoa de 3 corações com uma faca de 3 pontas? Falei, gente, que piadinhas infames. Eloy Mendes, né? Tem o Cristo Redentor, a Órbita do Rio. Mas ninguém fala da parte mais importante dessa região aqui. Não sei se vocês todos sabem, imagino que sim, mas estatisticamente a região do sul de Minas tem crescido o seu PIB muito acima das médias nacionais, inclusive do estado de Minas Gerais. Não sei se vocês dominavam essas informações, imagino que sim, mas isso significa que, de certa forma, vocês têm sido um motor para puxar o crescimento econômico. Muito parabéns para vocês. Mas eu não vim aqui para falar de crescimento econômico. Eu vim para falar
das empresas de vocês como esses vetores desse crescimento econômico. E aí eu não vou querer falar com vocês sobre o crescimento das suas empresas. O empresariado, de maneira geral, dá muita ênfase a esses indicadores de crescimento, principalmente na sua receita. Aqueles que vão se amadurecendo, eles vão começando a olhar para as suas margens, para os seus resultados, geração de caixa e tudo mais, né? Mas eu vou trazer para vocês hoje mais uma outra ótica, um outro ponto de vista, tá? Que não é do crescimento, é do amadurecimento. Quando a gente estiver falando de governança, eu gostaria que vocês pensassem muito nesse sentido do amadurecimento. Crescer dói, assim como dói para nós, nos seres humanos, né? Quando a gente, criança, começa a virar adolescente, 15 anos, dói o joelho, dói o ombro, dói a coluna. Por quê? Porque a gente está crescendo, tudo está se ajeitando. Os hormônios ficam todos malucos e a gente começa a encorpar, mas a cabeça ainda não está preparada. Esse é o movimento ali da transição da adolescência para a juventude, né? E depois a gente vai... o corpo já está preparado, a cabeça começa a amadurecer, e chega um dado momento lá na frente que a gente começa a envelhecer. Então, eu gosto de usar essa analogia do crescimento do ser humano, do amadurecimento do ser humano, para a gente falar do amadurecimento das empresas. Aí nós vamos falar um pouquinho disso usando os conceitos de governança. Ok? Como o Tiago comentou, eu espero que vocês me façam perguntas também, espero provocá-los. Então, por favor, façam suas perguntas ao longo das minhas provocações e, ao final, a gente compartilha, ok? Então, vamos lá. Falando de governança corporativa, esse slide aqui é clássico, ele não é meu, ele é do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e ele traz o que seria uma estrutura ideal de uma empresa madura do ponto de vista de governança. Ele traz para a gente duas grandes instâncias. Esse triângulo de cima em azul, ele é o triângulo da governança, e o triângulo de baixo, que está em um laranja, um amarelo, dependendo do projetor aqui, ele vai falar para a gente da ambiência da gestão. Ok? Vocês devem reparar que a primeira caixinha, lá em cima da governança, é a da sociedade. Ou seja, aqueles indivíduos que se juntaram, se transformaram em sócios para constituir a empresa. Não sei se vocês repararam, a caixinha dos sócios ali, ela está um pouco para dentro e um pouco para fora do triângulo da governança. Isso não é por acaso, isso não foi erro do estagiário quando ele montou o slide para mim. Tá? Isso tem uma razão de ser. É para dizer o seguinte: os sócios, eles são uma entidade diferente da empresa. Isso é uma regra contábil, inclusive, é um princípio da separação das entidades. E que a gente, no Brasil, nós somos muito patrimonialistas e a gente acaba esquecendo desse princípio da separação das entidades e a gente fala assim: eu sou dono da empresa. Esse é o termo mais comum que eu escuto nas empresas de capital familiar. Eu sou o dono da empresa. Esse é o primeiro exercício que eu faço, a primeira provocação que eu faço é o seguinte: tentem tirar do seu vocabulário a palavra dono. Tentem colocar-se numa posição de credores ultra especiais desta entidade. Por que credores? Porque vocês, sócios de empresas, quando constituíram essa nova entidade, há alguns anos, vocês botaram o seu primeiro dinheiro lá, esse dinheiro está lá no nosso balanço, do lado do passivo, lá embaixo, no patrimônio líquido, é um dinheiro que vai ficar preso nessa empresa por resto da vida dessa empresa. Esse dinheiro vai ficar exposto ao risco maior dessa empresa. E vai ficar exposto no maior tempo possível, ou seja, ad eterno. Isso significa que, como credores dessa empresa, vocês têm direitos muito especiais, que quase se transformam em obrigação. Esse direito passa a ser um dever, que é determinar as diretrizes desse negócio.
determinar para onde que essa organização vai. Tá claro? Mas vocês não são donos. Vocês têm uma cota parte do patrimônio líquido dessa empresa. Esta entidade, empresa, ela precisa encorpar, amadurecer e ganhar vida independente de vocês. O empresário, um dia, ele vai passar. A grande diferença daquela analogia que eu fiz do ciclo de vida dos seres humanos com o ciclo de vida das empresas é que as empresas não precisam morrer. E os seres humanos um dia vão morrer. Essa é a única diferença. O ideal é que essa entidade, que é um organismo vivo, independente, a sua empresa, ela deveria ser capaz de sobreviver ao tempo, mesmo sem você estar ali à frente. Quando a gente se desconecta da palavra dono, e eu começo a colocar a posição de que eu sou um investidor desse negócio, que eu sou um credor ultra especial e que eu tenho esse dever de dar as diretrizes, naturalmente a demanda por governança vai surgir na cabeça de vocês. Vocês vão entender que essa empresa precisa desenvolver uma capacidade de se governar independente dos seus fundadores, independente dos seus sócios. Mas o sócio sempre vai estar lá para determinar as diretrizes de longo prazo. Entrando aqui para dentro do triângulo azul, a primeira caixinha que nós temos ali é do conselho de administração ou um conselho consultivo, né? Algum organismo que seja similar a esse conselho de administração, tem diversos termos, né? Conselho consultivo, conselho deliberativo, conselho administrativo e assim por diante. É um grupo de pessoas que devem entender bastante de negócios para poder assimilar as intenções, os interesses, as expectativas dos acionistas, dos sócios, e transformar isso em algo que seja compreensível pelo grupo de executivos, que estão ali, no meio do nosso slide, em que vocês vão reparar que existe uma zona de sobreposição entre os dois triângulos, o de cima da governança e o de baixo da gestão, e também não foi erro do estagiário, tá? Essa sobreposição é uma zona de transição entre a abstração estratégica do longo prazo que acontece no âmbito do conselho para a execução prática, concreta, que acontece no chão de fábrica das nossas empresas. Quem faz essa transição são os nossos diretores. Recebem as orientações do conselho e devem executá-las por intermédio dos seus gestores que estão ali no meio do triângulo amarelo. Ok? Então, essa zona de transição ali, essa sobreposição que existe e que é ocupada pelos diretores, ela é importantíssima para que haja uma transição suave entre o longo prazo da estratégia e o curto prazo da execução, e a abstração da estratégia, que é algo muito difuso, com a realização concreta no dia a dia da nossa operação. Legal? Estamos juntos até aí? Beleza. O que a gente encontra normalmente nas empresas de controle familiar? Um triângulo está dentro do outro. A governança está misturada com a gestão está misturada com a governança, né? E mais, a gente vive um fenômeno que eu acabei criando uma figura ali metafórica para nos ajudar a pensar sobre isso, que são os bonés. Tá? O boné azul, ele é dos acionistas, e o boné amarelo é dos executivos. Antigamente, esse boné dos executivos ele era vermelho, aí dos tempos para cá eles pediram para mudar para amarelo. Né? Não sei porquê, mas, enfim, troquei. Botei amarelo. Talvez alguém entenda o porquê. Mas, enfim, o que acontece? Esses dois bonés acabam ficando na mesma cabeça. Tá claro?
O sujeito que é o acionista, que botou o dinheiro dele lá há 30 anos atrás, há 25, há 50 anos atrás no negócio, ele tirou o negócio do chão, ele foi operador do negócio, ele virou gerente do negócio, ele virou diretor do negócio, mas ele também é acionista. Tá? E o boné do executivo está na cabeça dele ao mesmo tempo que ele está com o boné de acionista. Isso é uma disfunção do ponto de vista de governança. Por quê? O interesse do acionista normalmente não é coincidente com os interesses dos executivos. Tem um termo técnico para isso, chama-se conflito de agência. Tá? Não estou falando de conflito de interesses e questões éticas ou morais, estou falando de conflito de interesses do ponto de vista de agência. Ou seja, tem dois agentes, o agente acionista, que tem uma expectativa do retorno do seu capital, e os interesses do agente executivo, que quer fazer o negócio da melhor forma possível, como ele entende que seria o melhor, mas ele também é um ser humano, e não raro ele tem os seus interesses próprios, que nem sempre são coincidentes com os interesses da organização. Ok? Muito bem. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa situação em que os bonés azuis e amarelos estão nas mesmas cabeças, eu acabo tendo essa situação aqui, ó, um triângulo dentro do outro, e os bonés espalhados por dentro da organização. O que isso quer dizer para a gente? É que, ao mesmo tempo, eu vou ter pautas que são de interesses dos acionistas, mas que estão sendo discutidas lá no chão de fábrica. E eu vou ter pautas extremamente operacionais que vão estar sendo discutidas lá em cima no âmbito de um eventual conselho da sociedade e tal. Marcos, traduz isso aí para mim de uma forma mais transparente. Vou dar um exemplo real. Tá? Uma vez a gente estava numa reunião de conselho de uma empresa, um frigorífico, e uma empresa crescente e super saudável, implementando governança, a gente numa reunião de conselho, os 3 sócios no conselho, e um dos sócios mora no interior, onde existe uma das plantas. E ele estava participando remotamente dessa reunião. Estava todo mundo reunido na sede e ele estava nessa unidade. E, de repente, ele viu assim, pessoal, eu preciso dar uma parada aqui na reunião do conselho, que eu tenho que resolver um problema. Mas, desculpa, nós estamos numa reunião de conselho, né? Algum problema tão grave assim? Ah, é assim, porque teve um caminhoneiro maluco que parou o caminhão na frente da fábrica que eu não consigo que ninguém entre nem saia. Eu falei, desculpa, se você levantar da sala agora para você resolver esse problema, você está dizendo que você não pode ficar no conselho. Porque a partir do momento que você tem que resolver um problema tão operacional quanto este, você não está botando o seu foco na discussão estratégica, que é o que deve acontecer dentro do conselho. Eu não sei se é só eu que tive essa oportunidade de vivenciar situações como essas, né? Ainda a gente está numa reunião discutindo investimentos de 10, 20 milhões de reais para os próximos 5 anos, e de repente alguém vira e fala assim, gente, mas o executivo mandou pintar a sala de azul. Tema zero estratégico. E aí aquela discussão de um investimento de 20 milhões de reais foi para o segundo plano. Muito bem. A primeira coisa, então, que acontece quando a governança está sendo iniciada numa empresa é a gente começar a separar as pautas de discussão, né? Começar a pegar os temas do boné azul e jogar para cima, lá na estrutura de governança, e pegar as pautas de boné amarelo e colocar em fóruns de discussão que são mais gerenciais, operacionais. Essa segregação de pautas e a gente começar a levar os bonés para os seus devidos lugares, nos levam a um risco de um movimento abrupto, que é muito comum, principalmente nas empresas quando estão iniciando o seu processo de profissionalização e de governança, que é a gente, na tentativa de segregar os
temas a serem discutidos nos devidos fóruns, vir algum consultor, eu não faço isso, mas algum consultor vira e fala assim, olha, a solução é, pega todo mundo que é boné azul, tira da operação e joga para o conselho. Não sei se alguém aqui já escutou essa sugestão. Alguém já escutou? O que acontece normalmente? Quando a gente tira o cara que fundou a empresa, ele, seus irmãos, seus homens de confiança, né, porque vão combinar, as primeiras diretorias, os primeiros gerentes são de homens da nossa confiança. Normal. E os primeiros homens da confiança são os da família. Normal. Só que à medida que o negócio vai crescendo e vai ficando mais complexo, a gente precisa trazer métodos mais profissionais, mais sofisticados para a nossa gestão e nossa governança. Ok? E aí, na hora que eu tiro os fundadores lá do meio da operação e falo assim, agora vocês vão lá para o conselho, tá? E aí, ato contínuo, a sugestão é o seguinte, vamos trazer um executivo de fora. Vamos contratar um cara que trabalhou numa multinacional, que teve um retrospecto maravilhoso, o cara deu um monte de resultado bacana, e eu trago o cara e boto ele ali como o meu CEO. Ok? Esse é um movimento clássico no processo de profissionalização e de implementação de governança, que tem um risco muito grande, que é, reparem que, olha só, quando a gente faz esse movimento de jogar os bonés azuis lá para cima, eu crio, normalmente, um distanciamento entre os dois triângulos. Lembra que no slide anterior tinha uma zona de sobreposição? Quando eu faço esse movimento, tirar todo mundo de boné azul e jogar lá para o conselho e fala, agora você não precisa mais entrar na operação, eu crio um afastamento entre os dois triângulos. E aí a gente preenche isso com um executivo de fora, remunerado a peso de ouro, um cara muito competente, e o negócio não funciona. Por quê? A estatística mostra que esse primeiro movimento, o executivo de fora fica mais ou menos 1 ano na posição. Alguém riu aqui, porque já deve ter visto essa história acontecendo. Então, por que isso acontece? É porque o cara é incompetente? Não. É porque a empresa não está pronta. Lembra que eu falei dos homens de confiança? Governança está ligada com confiança. E a confiança, para que os bonés azuis se afastem do dia a dia, ela é construída com o tempo através de mecanismos de controle, mecanismos que permitam que as informações do chão de fábrica cheguem sem nenhum viés, sem nenhuma deturpação para os bonés azuis lá em cima. Isso não tem nada a ver com o cara do boné amarelo que entrou no meio ali. Isso tem a ver com a estruturação da empresa. Isso tem a ver com os mecanismos que a gente vai ter que desenvolver para que os acionistas recebam os relatórios lá em cima e falem assim, esse relatório está reproduzindo a realidade do negócio. E aí nós temos um problema no Brasil, é que a nossa contabilidade não se presta para isso. Por vários motivos que nós não vamos debater aqui agora. Mas a nossa contabilidade, ela atende muito mais as obrigações acessórias, fiscais, tributárias, mas a gente não usa a contabilidade para ser o nosso reporte oficial para a tomada de decisão. Ok? Muito bem. Nesse sentido, como a empresa não tem ainda esses mecanismos prontos, nesse primeiro movimento de profissionalização da governança e gestão, o que acontece? A coisa não está pronta, eu não tenho esses mecanismos prontos, como que os bonés azuis fundadores, que estiveram até 3 meses atrás no chão de fábrica, como que eles vão suplantar essa questão da confiança? Sabe como? Ligando lá para o cara da portaria que trabalha com você há 30 anos, fala assim, aqui, me conta como é que está o CEO que eu contratei. A resposta do cara que está lá há 30 anos e ele já almoçou na sua casa, né? Carregou seus filhos no colo quando precisou, capinou o seu lote e tal, ele vira assim, doutor,
Esse cara que o senhor trouxe de São Paulo é doido. Ele está fazendo tudo diferente do que o senhor fez a vida inteira. Aliás, ele não fala que fez diferente, ele fala que está fazendo errado. Que ele está fazendo diferente, eu tenho certeza. Se está fazendo errado, eu não sei. Mas, pela ótica do sistema de controle, que é o cara da portaria, que é a secretária, que é o almoxarife, que é um cara lá da base operacional, pela ótica dele, o CEO que veio de São Paulo está fazendo tudo errado. Por quê? Porque ele aprendeu a fazer de um jeito como fundador e o cara está fazendo diferente. Passados 6 meses, 1 ano, esse CEO que você trouxe a peso de ouro, ou ele é ejetado da posição por vocês, ou ele aperta o botão de eject e fala assim, não deu para mim. Estou indo embora. A estatística está cheia de histórias como essa. Tá? Qual que é sempre a nossa sugestão? Gente, primeira coisa que nós temos que fazer é... isso aqui eu esqueci de contar, esse restinho aqui. Quando o próprio executivo aperta o botão de eject, a gente tem uma retroação, e aí os bonés azuis voltam lá para dentro da empresa de novo. Tá? Normal. Sempre acontece isso nesses primeiros movimentos de profissionalização e da implementação de governança. Ok? Marcos, tem jeito de solucionar isso? Tem. Dá para fazer isso aqui com mais calma, né? Só que para que isso funcione bem, a gente precisa investir tempo, foco, energia em criar aqueles tais mecanismos de governança que eu mencionei. Para que quando a gente fizer a transição dos bonés azuis para o conselho, a empresa vai estar pronta para receber um profissional. Que, normalmente, quando a gente faz isso com calma, a gente não precisa importar um executivo de fora. À medida que a gente começa a implementar esses mecanismos de governança, a gente vai vendo naturalmente que alguns profissionais, alguns executivos que estão na casa, eles têm potencial para serem desenvolvidos para assumir uma gestão mais sofisticada, outros não serão capazes, não terão potencial, e esses que não serão capazes, não terão potencial, serão substituídos com calma. Ok? E aí, esse slide que está na tela agora para vocês é uma forma didática da gente colocar os mecanismos de governança que nós entendemos que são relevantes. No meio acadêmico, esse termo GRC, que é Governança, Risco e Compliance, ele já está um pouquinho ultrapassado como termo, tá? Até pelos modismos acadêmicos e dos consultores, né? Isso aí depois virou governança com foco na responsabilidade corporativa, responsabilidade social, veio para o ESG, mas do ponto de vista didático, para nós que temos que botar em marcha os mecanismos de governança, eu gosto dessa distribuição. O que nós temos aqui? O G, né, da governança, ficou um pouco pequeno aqui na projeção, mas eu vou explicar para vocês. Começa do lado esquerdo, ali na governança, a gente começa com auditoria independente, externa. Tá? Aí muita gente fala assim, mas Marcos, a minha empresa é pequena, a minha empresa é jovem, então eu não consigo, não tem por que ter uma auditoria. E aí existe uma interpretação de que a auditoria é um gasto desnecessário. Ok? Para vocês que são sócios e acionistas das empresas, a auditoria é um dos mais importantes mecanismos de governança, porque ele vai dar robustez e garantia de que as informações que estão sendo reportadas aos senhores, elas são fidedignas. Elas se prestam para análise e tomada de decisão de investimentos e para análise da saúde do meu negócio. Ok? Mas a auditoria independente sozinha não vai funcionar. Tá? Vocês precisam também, obviamente, trabalhar a segunda caixinha aqui fala da estrutura jurídico-societária tributária, que é uma coisa interessante, é por onde normalmente os empresários começam. E é importantíssimo também, ok? Que é a parte da constituição das holdings, de vocês pensarem na separação
do patrimônio das pessoas físicas em relação às pessoas jurídicas, entre aspas, blindagem, né, patrimonial, que esse termo não existe, você não tem como blindar, você tem como melhorar, afastar os riscos empresariais do patrimônio pessoal e vice-versa. Tá? Blindar não tem jeito. Mas, em especial, a gente começa a separar o que é a entidade pessoa física do que é a entidade pessoa jurídica. Esse é o ponto, para mim, mais importante. E no Brasil, que tem um problema seríssimo desse manicômio tributário, a parte jurídico-societária tributária precisa pensar na eficiência tributária para vocês. Seja para a empresa, seja para pessoa física. Ok? A terceira caixinha, que está aqui no meio ali da governança, essa fala do conselho. Ok? Aliás, o título, né, dessa palestra aqui é Governança muito além do conselho. Porque sempre que a gente fala de governança, todo mundo remete imediatamente à questão de vou constituir um conselho. Conselho é importante, mas ele não funciona sozinho se nós não tivermos todos esses mecanismos. E ali, reparem que debaixo do conselho tem duas caixinhas em amarelo, que também não estão, não ficaram claras aqui na projeção. Nós estamos falando do planejamento estratégico e da gestão estratégica. Ok? O conselho e os seus órgãos de apoio são os pontos de partida para os nossos planejamentos de longo prazo. E, do ponto de vista da execução do plano estratégico, o conselho de administração, o conselho consultivo, tem uma responsabilidade tremenda, que é fazer o monitoramento da devida execução do plano de longo prazo. Porque o plano de curto prazo, os executivos vão ter que dar conta. Mas será que esse plano de curto prazo está nos levando na direção que a gente espera para o longo prazo? Pergunta importantíssima que a gente tem que discutir no âmbito do conselho. A quarta caixinha chama-se controladoria estratégica, ainda dentro da governança, que é a gente começar a controlar os nossos indicadores de desempenho de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, e conectá-los com os resultados financeiros. De maneira geral, a gente tem o termo ali, o controller, que ele acaba cuidando de quê? Do resultado de curto prazo e do passado, para saber se o financeiro reportou na contabilidade corretamente e tudo mais. Aqui, quando eu falo de controladoria estratégica, eu estou falando de controlar o hoje e o para trás para replanejar o futuro. Para a gente ter uma visibilidade do que as nossas iniciativas, as tendências de mercado, aonde a gente está acertando, onde é que a gente está errando, aonde que isso vai nos levar do ponto de vista econômico-financeiro. Afinal de contas, somos acionistas e queremos saber se o meu dinheiro vai retornar melhor do que o CDB, do que a renda fixa, ou não. Então, a gente entra aqui agora na questão do risco. Eu, como acionista, se eu preciso remunerar o meu dinheiro da melhor forma possível, e a gente sabe que quanto maior a exposição ao risco, maior o potencial retorno, certo? Num Brasil com uma Selic de 14,75, gente, se nós fôssemos realmente financistas, nós fechávamos nossas empresas e ficávamos vivendo de renda fixa. Porque qual é o nosso negócio aqui que está dando 14,5? Qual que está dando 10? Tá claro? E mais, hein? Tomando um risco absurdo, porque as nossas empresas são todas tomadoras de risco. É risco de mercado, é o risco tributário, é o risco ambiental, que está cada dia pior, né? É o risco trabalhista. Nós estamos vivendo um apagão de mão de obra e vai piorar. Desculpa, não queria estragar o almoço dos senhores, mas a parte, quando eu digo trabalhista, não é do ponto de vista regulatório, não, tá? Eu estou dizendo do ponto de vista, não tem mão de obra e nos próximos 5 anos vai piorar. Nós vamos ter uma barriga, espero eu, que daqui a 7 anos comece a melhorar. Mas essa geração que entrou na pandemia com 15 anos de idade, que é o que está vindo para a nossa mão de obra hoje, não vai trabalhar. Desculpa se estraguei o almoço. Pensem nesse risco. Muito bem. Gestão de risco.
Oi? Estraguei? A gente tem jeito, só não tem empregado. Eles vão montar um negócio que não precisa de gente. Até hoje eu não conheci nenhum, mas, enfim. Gestão de risco. O nosso GRC ali, o risco está no meio. Auditoria interna. Né? Eu não quero nem auditoria externa, estou falando agora de auditoria interna. Eu preciso ter alguém aqui no dia a dia para ver se as nossas políticas, se os nossos processos, nossos procedimentos, nossas práticas, elas estão funcionando bem. E para isso, gente, a gente precisa ter ali, ó, no meio do Rzinho ali, do risco, a parte de controles internos. Ok? Um dos organismos que vai olhar para dentro da nossa empresa e pensar nos nossos processos, aonde que cada um daqueles processos podem trazer problema e quais controles eu devo desenvolver para evitar que eu seja pego de surpresa na eventualidade de um dos riscos se materializarem. A terceira caixinha do R, que é a gestão do risco, é a gente criar os planos de mitigação e estar sempre monitorando se os riscos estão se materializando ou não e como que eu vou mitigá-los. Do lado direito, a gente tem ali a caixinha do compliance, que teve um boom no mercado lá para os anos 2014 a 2016, 2017, depois caiu um pouquinho no esquecimento. Várias empresas já montaram ali os seus programas de integridade, canal de denúncia, né, comitê de ética, código de conduta e tudo mais. E vários montaram para inglês ver. Né? Essa é a grande verdade. Aí, de repente, eu sou pego num cliente em que uma funcionária me liga, eu precisava te falar aí de um projeto, você pode, eu como conselheiro, me liga e fala assim, eu queria marcar uma reunião com você para te falar de um projeto e tal, ok, reservei lá, fizemos uma videoconferência, ela abre a reunião e fala assim, eu preciso te contar algumas coisas que aconteceram com o diretor fulano de tal. Você não queria falar, não era do projeto? Ela falou, não, é porque eu sabia que se eu falasse o tema, você não ia me receber. Eu preciso falar do diretor fulano de tal, que, por sinal, é marido de uma das sócias. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Blá, blá, blá. Olha, eu vou te pedir para interromper aqui, porque você está me narrando uma situação de assédio moral e que eu não vou tratar. Você tem que jogar isso dentro do canal oficial, que é o canal de denúncia. Eu falei assim, eu preciso fazer por seu intermédio, porque o canal de denúncia cai debaixo dele. Esse é um típico programa de integridade para inglês ver. Tá claro? Não vamos entrar nesses detalhes aqui agora, mas isso acontece com muita frequência nas nossas empresas. Não vou fazer nenhum juízo de valor se a denúncia dela procedia ou não. Até porque eu falei com ela, o que eu vou fazer como conselheiro nós vamos entrar aqui agora com uma pauta no conselho para a gente revisitar todo o nosso programa de integridade. Ok? Mas a sua denúncia não serei eu a conduzir. Porque você está indo pelo canal errado. Ok? E aí as duas caixinhas da direita ali, dentro do compliance, ele conecta muito com o tema do ESG. Tá? A caixinha totalmente à direita fala de mapeamento de stakeholders, que é nós começarmos a levantar todos aqueles agentes que interagem conosco para a gente entender quais são os riscos, os interesses que cada um deles tem em relação à nossa empresa. Ok? Sindicato, fornecedores, clientes, e aí a gente vai abrangendo isso daí para ambientes mais distantes, que no ESG a gente começou a falar até dos ambientes sociais de terceiro e quarto nível de relacionamento conosco, as questões ambientais e tudo mais. E, ao fazer esse mapeamento de stakeholders, nós vamos levantar o arcabouço normativo, ou seja, todo o conjunto de normas, leis, regras que ditam os nossos negócios. Não apenas aquelas questões legais, que são compulsórias, mandatórias, ok? Nós estamos falando aqui, por exemplo, se eu
a minha empresa aderir a um programa voluntariamente de gestão da qualidade de um fornecedor meu, eu tenho que botar isso dentro do meu programa de compliance. Eu preciso estar em conformidade com aquelas normativas voluntárias que eu aderi voluntariamente, que o meu cliente ou o meu fornecedor ou qualquer outro agente propuseram e eu adotei voluntariamente. Ok? Então, repare, esse slide ele é central para a gente pensar no grande guarda-chuva que é governança corporativa. E o conselho é apenas um deles. Importantíssimo conselho. Tá? Até porque o conselho é quem vai nos patrocinar, é quem vai nos ajudar a desenvolver cada uma daquelas caixinhas. Ok? Vamos para frente. Como é que a gente faz isso daí na prática? Tem uma professora da Fundação Dom Cabral, amiga minha, Adriana Solé, que é conselheira fiscal da Vale. Ela escreveu, junto com o professor José Pascoal Rossetti, um livro que virou a Bíblia de governança corporativa. Tá? Esse livro foi escrito a primeira versão em 2008 e já está, acho que, na 7ª edição. E lá os dois criaram esse conceito dos 8 P's da governança. Ok? E uma das queixas que a Adriana escutou, inclusive de mim, em relação ao livro, foi que o livro é sensacional, mas ele acaba trazendo para a gente referências de governança de empresas já muito maduras. Empresas de capital aberto. Aí, inclusive, quando a gente vai fazer o curso no IBGC, na Fundação Dom Cabral e tudo mais, os cursos só falam assim: olha, você tem que ter um conselho de administração com 7 a 11 membros, com diversidade, você tem que ter metade de mulher, metade de homem. E vai falando assim das melhores práticas possíveis. Aí a gente se depara com aquilo e fala assim: eu não consigo colocar isso na minha empresa. Isso é impossível. Aí eu e a Adriana pegamos esse conceito dos 8 P's que ela e o Rossetti desenvolveram e criamos uma escala de maturidade de governança e gestão em cada uma dessas dimensões desses 8 P's. Ok? Obviamente, nós não vamos passar aqui por essa escala, porque ela é longa, é um material muito denso, né? Mas, para vocês entenderem um conceito dos 8 P's. A primeira dimensão ali, o primeiro P da propriedade, o que se avalia é a coesão entre os sócios. Quão alinhados estão esses sócios em relação às suas expectativas de longo prazo para esse negócio, para essa entidade independente que é a empresa, ok? E, obviamente, aqui dentro da propriedade, a gente vai analisar toda a robustez da estrutura jurídico-societária, tributária e tudo mais, como é que estão essas holdings e assim por diante. O segundo P dos princípios, a gente vai avaliar o código de valores que essa empresa adota e quão disseminado esse código está dentro da empresa. Se ele é apenas uma tabuleta presa na parede, ou se realmente aquela empresa vive aquilo. Tá? Esse conjunto de princípios, gente, é o que vai determinar a forma como os nossos executivos, ali da linha média para baixo, para dentro da organização, como que eles vão se portar, como que eles vão decidir em momentos de dúvidas que são complexas, que são cabeludas, ok? E isso precisa estar muito claro. Aquela tabuletazinha, gente, que a gente pega, que quase todas as empresas estampam na entrada, qual que é o primeiro valor que as empresas normalmente colocam? Ética. Ok? Como Fundação Dom Cabral, em mais ou menos 2010, nós usávamos como principal referência de empresas com programas de ética fantásticas Norberto Odebrecht.
Então, ética está na tabuleta de todo mundo. Só que a ética, gente, é vivenciada no dia a dia. Só que ela nasce lá de cima. Assim como a ética, todos os outros valores e princípios, nós reconhecemos os seres humanos, nós queremos que todos cresçam juntos e tal, blá, 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 blá. Isso não adianta estar na tabuleta, tem que ser vivenciado. Isso a gente avalia lá no P de princípios. Aí na esquerda ali, gente, tem os propósitos. Ou seja, o que nós queremos dessa organização para o longo prazo? Por que essa organização existe? Né? É aquela missão, né, que nas nossas declarações empresariais aparece lá a nossa visão, nossa missão, nossa visão e tudo mais, está lá nos propósitos, ok? Esses três primeiros, gente, propriedade, princípios e propósitos, estão diretamente relacionados com os acionistas, com os fundadores. Legal? E esses três vão direcionar os demais. O P do meio ali, o quarto, que são os papéis, a gente analisa como é que está a segregação dos papéis entre as pessoas, aqueles bonés azuis e amarelos, quem está fazendo o quê, como é que está a descrição das suas funções, e aí, obviamente, que a gente vem lá de cima falando desde os acionistas, passando pelos diretores e indo para os gerentes. Aí, obviamente, que nós começamos a falar também do organograma, concorda? Quem está fazendo o que nessa organização? E aí vem o P do lado ali, que é a caixinha que vai analisar poder. Aqui é importantíssimo a gente ter uma distinção entre dois poderes. O poder formal e o poder legítimo. Marcos, o que é isso? O poder formal é aquele que está no organograma, dizendo: você é o gerente de logística. Suas responsabilidades são essas e essas e essas. Ok? O poder legítimo é aquele que a gente vivencia nos momentos de tomada de decisão. Ok? Eu posso estar descrito como gerente de logística, mas se o sócio fundador, que foi presidente durante 20 anos, agora foi para o conselho, quando ele vai decidir se ele vai demitir A ou B, ele me chama para discutir a demissão do fulano, o meu poder, nesse momento legítimo, é de gestor do RH. Tá claro? Lembra que um slide atrás ali tinham duas setas que ligavam os bonés azuis ao chão de fábrica e depois de volta? Aquilo é uma estrutura de poder legítima. Cliente meu, no interior de Goiás, uma empresa de transportes rodoviários, de passageiros, o motorista dele, o cara que o levava para todo lugar, era o grande conselheiro dele. Ele, enquanto o diretor estava dentro da fábrica, o sócio estava dentro da empresa, o motorista estava lá rodando. Aí, na hora que ele estava voltando para casa, ele disse assim: doutor, está acontecendo isso, isso, isso e tal, pá. Esse cara era motorista. Mas olha o poder de influência nos processos decisórios que aquele motorista tinha. Tá claro? Isso precisa estar mapeado, vocês precisam saber disso daí. O ideal é que a estrutura de poder legítimo e formal sejam os mesmos. Raramente isso acontece. Preocupem-se mais com a estrutura de poder legítimo. Quem decide o que em que momento? Com qual nível de alçada? Ok? Depois a gente começa a descer ali para o P de práticas, que a gente começa a entrar na gestão da rotina. A gente começa a entrar na execução. E aqui a gente precisa saber o seguinte: os nossos processos estão robustos? Os nossos sistemas, os nossos ERPs, os nossos Proteus, SAP, qualquer outra ferramenta, estão aderentes aos meus processos e procedimentos? Ou eu tenho um monte de bypass dentro do sistema, e aí eu crio uma política lá na estrutura de poder e falo: fulano tem um nível de alçada de R$10.000,
mas o cara dá um monte de volta de bypass no sistema e aprova um monte de coisas de R$ 2.000. Tá claro? Não, eu não estou definindo nada de 10 mil. Eu estou definindo 30 de 2 mil. Estou definindo 60 mil. Ponto. Tá certo? Isso está ligado a práticas. E aí a gente chega no pé de pessoas, porque processos e tecnologia vão ser executados por pessoas. E aí a gente precisa saber o seguinte: como é que está a qualidade do meu time? Como é que está a minha gestão de preparação dessas pessoas para o futuro? Essas pessoas estarão preparadas para levar a minha organização a 2030 do jeito que eu desenhei? Ou do jeito que eu espero? Eu sou acionista, sou conselheiro? As nossas práticas de preparação, desenvolvimento de competências e tal, elas suportam tudo isso? Os P's anteriores? Essa é uma outra questão importantíssima. E aí a gente vai para o último P, o oitavo P, que é da perenidade. Esse P é uma função dos 7 P's anteriores. Se eu for competente na estruturação de todos os P's anteriores, a minha empresa será perene. Caso contrário, eu corro o risco da minha empresa não sobreviver em alguma mudança futura, em especial no momento de transição de uma geração para outra. Normalmente, a transição da primeira para a segunda geração é a mais difícil que tem. Segunda para a terceira para a quarta já começa a ficar mais fácil. Por quê? Porque a organização já ficou mais preparada, a empresa está mais resiliente. Então, eu posso trocar pessoas sem ofender tanto a saúde da empresa. Mas da primeira para a segunda é o mais desafiador que tem. E aí, obviamente, a gente entra... eu vou pular esse slide aqui. Eu só vou me concentrar, por conta do horário. Isso aqui é uma estrutura também clássica, está no livro da Adriana e do Rossetti, né, em que a gente tem 3 grandes ambientes quando a gente fala de empresas de capital familiar. É o ambiente da família, lá em cima, que está no azul claro. Do lado esquerdo, o ambiente da sociedade. E o azul claro é o ambiente empresarial. Ok? E aqui estão algumas ferramentas, alguns artefatos que a gente deve criar dentro de cada uma dessas ambiências para a gente conseguir ter uma governança bacana. Então, aqui fica um ponto importante. Reparem que tem ali, no ambiente da família, tá? Existe a governança da família, que precisa ser separada da governança do negócio. Está claro? Esse é um dos maiores desafios que nós temos nessa profissionalização da governança de empresas de capital familiar. É porque a gente mistura tudo. Alguns ritos básicos que eu sugiro sempre. Aquele almoço de domingo, na casa da avó, tem que proibir qualquer tema de trabalho. Assim como as reuniões de dentro do negócio, você não pode falar de questões da família. Discussões do tipo, nós estamos lá na reunião do conselho, resolvendo um investimento, e aí daqui a pouco alguém fala assim, pô, a mulher do meu irmão trocou a BMW dela por uma zero. Eu, desculpa, gente, tira isso da pauta. Tira isso da pauta. Mas nós temos que ter fóruns para discutir o seguinte: a segunda geração está pronta para virar acionista? A segunda geração está pronta para ser gestor? São papéis muito distintos. E aqui a gente começa a entrar na reta final, que é processo sucessório. Alguém aqui já assistiu essa série? Quem não assistiu, gente, assistam. Tá? Essa série ela é fantástica. Eu assisti quando ela estava na HBO, não sei se ela continua lá. Né? O roteirista dessa série seguramente trabalhou na família Marinho. Porque o enredo se passa dentro de uma empresa tipo a Rede Globo, as organizações Globo. É um complexo de mídia, de parques de diversão, cruzeiros marítimos e tal.
E aqui é uma mega aula de não se fazer governança. É excelente para a gente aprender tudo errado. Mas, quando a gente olha o enredo, ele é um enredo muito real. O roteirista foi muito competente em reproduzir situações do dia a dia das famílias empresárias, ok? E os dilemas que vão surgindo no caso da sucessão do Logan Roy, que é esse senhor que está no meio, com os seus 4 filhos. Cada um com uma personalidade diferente, cada um com uma potencialidade diferente, cada um com um drama de vida diferente. Para ilustrar, Kendall Roy, que é esse que está à esquerda ali, com a cara mais fechada, era o cara mais preparado do ponto de vista técnico. Problemas? Drogas. Excelente. Um cara com uma visão de negócio agressivo, tal, não sei o quê. Problema com droga. A Shiv, que é a única filha, muito competente, trilhou uma carreira profissional fora da empresa, tá? E em um dado momento ela veio para dentro da empresa com algum potencial, porém, mulher. O problema dela qual que era? Preconceito. O pai, machista e tudo mais. Não, você não tem. Só que ela tinha um outro problema. Ela era ninfomaníaca. E nessa relação dela com o sexo, ela acaba se casando com um cara que veio a ser executivo da empresa, que era um bagre ensaboado sensacional. O cara esquivava de tudo quanto era pepino. E aí, o sogro, toda vez que tinha um pepino grosso, fazia o quê? Manda ele para resolver. Que como ele é um cara, um bagre ensaboado, ele vai dar um jeito de resolver. Então ele foi sendo envolvido em todos os rolos da empresa. Tá certo? E assim por diante, o Conan Roy, que é o da direita ali, queria ser presidente dos Estados Unidos, bom, enfim, é um enredo que é muito próximo da realidade das nossas empresas familiares e das famílias empresárias, ok? Por que eu abro essa última parte aqui para falar de sucessão e uso essa analogia com essa série? É que quando a gente começa a falar de sucessão, a primeira figura desculpa, antes da gente entrar nas figuras, nos atores, a gente precisa fazer uma separação entre 2 sucessões que são muito diferentes. A primeira é a sucessão patrimonial, que, como o nome já está dizendo, é como que eu vou distribuir o patrimônio que foi amealhado ao longo dos anos. Isso daí, gente, está lá naquela caixinha da estruturação jurídico-societária tributária, ok? E que se a empresa não fizer nada, se as empresas controladoras, as famílias controladoras não tomarem nenhuma iniciativa de preparar essa sucessão da melhor forma possível, no último furo existem leis que resolvem isso. Se ninguém fizer nada, existe o direito sucessório. Ponto. Você é herdeiro, você é meieiro e assim por diante. Legal? Recomendação, não esperem pela lei, preparem-se, principalmente porque se vocês construíram patrimônios robustos, né? Porém, essa sucessão patrimonial, ela é a sucessão do passado, ela é a sucessão daquilo que já foi construído, daquilo que já existe. É desafiadora? É. Mas o grande desafio está na outra sucessão, que é a sucessão de gestão, que é a sucessão do que ainda está por acontecer. É a sucessão para o futuro. O patrimônio, gente, eu divido. Agora, e para frente? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é que o mundo vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, eu não sei daqui a 2 dias, né? As pessoas que vão suceder na gestão, elas é que terão que tomar decisões relevantes, duras, sobre tudo aquilo que foi construído no passado, que vai ser afetado pelo futuro, pelas mudanças do futuro. Essa sucessão de gestão, gente, ela é muito mais desafiadora e demanda mais tempo para acontecer. Ok? A sucessão patrimonial pode dar uma briga aqui, outra ali, judicializou, eu quero a outra fazenda, não quero essa, tal, mas isso se resolve. A sucessão de gestão pode acabar com todo o seu patrimônio.
acabar com o seu patrimônio por decisões equivocadas. Nesse sentido, gente, quando eu falo de profissionalização, que eu já usei esse termo várias vezes, há uma tendência natural da gente interpretar que é: vou trazer profissionais de fora. O que eu estou dizendo com profissionalização é: criem procedimentos, regras, normas, artefatos, mecanismos profissionais para que o negócio esteja sempre saudável e, nesse sentido, que os gestores sejam muito profissionais. Mesmo que sejam membros da família. Que esse é o melhor dos mundos, tá? Quando a estatística mostra que as empresas que têm controle de capital familiar e têm gestão profissional com membros da família, são as que mais dão resultado. As que dão mais resultado são essas. Aí o cuidado que a gente tem que ter é esse. Estou falando de profissionalizar, eu vou tirar todo mundo da família e vou botar só executivo de fora. O Salim Matar, da Localiza, quando eles fundaram a Localiza, eles fizeram um acordo de que nenhum membro das famílias participariam da governança da gestão, tá certo? Hoje eles se arrependem. Eles acham que poderiam ter colocado. Tá? Já no Mater Dei foi diferente. No Mater Dei, eles prepararam todos os membros da família, mas um trabalho maravilhoso. E aqui tem um ponto importante, tá? Quando a gente fala de sucessão, a gente sempre dá muita ênfase no sucessor. A discussão é: quem será o próximo presidente? E eu vou dizer para vocês o seguinte: muito mais do que a gente escolher o sucessor, é a gente preparar o sucedido, porque o sucedido vai ter um papel importantíssimo de organizar a empresa para receber o sucessor, que pode ser algum membro da família ou não. E mais, né, gente? Nós sabemos, o sucedido, nós somos seres humanos. Quando a gente vai chegando ali nos 60, 70, você começa a falar assim: o que eu vou fazer daqui para frente? Porque a vida inteira eu só trabalhei. Eu não sei fazer outra coisa. E essa empresa é cria minha. Eu não posso abandonar isso aqui, porque senão isso aqui morre. É duro. Preparar o sucedido é algo mais importante do que preparar o sucessor. Comecem pela preparação do sucedido. Preparem o cenário onde vai acontecer esse teatro da sucessão, que é a empresa, e preparem, por consequência, o seu sucessor. Ok? Vamos lá, pessoal. Eu já estourei o tempo. O último slide meu aqui é uma pergunta para vocês. Como é que vocês querem encerrar a história de suas empresas, né? Eu não vou contar, não vou dar spoiler aqui da série, né? Mas eu posso falar que o final da série é muito próximo da realidade do que acontece nas empresas, e vocês é que vão ter que decidir como é que vocês vão chegar lá. Da minha parte, pessoal, muito obrigado. Desculpa ter comido os últimos 10, 15 minutinhos. E abrimos para vocês agora as perguntas, né? Bom, nós já temos perguntas aqui, Marcos. Eu vou te fazer uma pergunta que veio aqui do Anderson, e ele faz uma pergunta bem interessante. Na sua experiência, a nacionalidade da empresa influencia no processo de implantação de gestão de governança? Muito. A governança ela tem que ser adaptada. A governança ela precisa ser adequada à cultura da empresa, ok? Governança em Minas funciona de uma forma, Rio Grande do Sul de outra forma, japonesa de outra forma, alemão de outra forma. Então, esses aspectos culturais vão sempre influenciar e orientar a forma, a estrutura, os mecanismos de governança. Ok? Eu vou aproveitar mais uma aqui que o Marcel mandou. Quais são os sinais silenciosos que uma empresa precisa começar a pensar em estruturar a governança, mesmo que sócios ainda não estejam no controle? Fundou a empresa, começa a fazer a governança e o processo sucessório. Porém, infelizmente, a gente se atenta a essa necessidade normalmente quando acontecem três fatores, três eventos que são muito recorrentes.
Um, algum dos sócios adoece ou morre. Dois, quando a gente recebe uma proposta de venda da empresa, a gente cria uma expectativa de um valuation de 100 e o comprador chega e fala assim, cara, a sua empresa vale 60. Por quê? Porque no dia que você sair daqui, a governança dela é zero e eu vou comprar um negócio que não vai parar em pé sem você. E eu sei que você não vai ficar aqui depois que eu comprar, então seu negócio não vale nada. Ou vale 40% a menos do que você imaginava. Então, esse é o segundo fenômeno que se repete. O terceiro é quando a gente começa a ter sequências. É um segundo, terceiro demonstrativo financeiro em vermelho, a gente começa a ver, opa, tem alguma coisa errada. Está na hora de eu começar a pensar de uma forma diferente, eu preciso profissionalizar meu negócio. Só que aí já é tarde, né? Porque quando você está no... o resultado que aparece no balanço DRE é fruto de decisões que foram tomadas 3, 4 anos antes. Então, se já está dando vermelho agora, é porque você errou 3, 4 anos para trás. E aquilo vai continuar recorrente. Então, são normalmente 3 fenômenos que despertam a atenção para que a gente implemente a governança, né? E o ideal é que você faça isso com todo mundo com saúde, com DRE azulzinho, bonitinho, e se preparando para a eventualidade de alguém querer te comprar. Muito bom. A próxima pergunta é do professor Alessandro, e ele pergunta como a matriz de escopos de governança pode ser utilizada para identificar e mitigar zonas de ambiguidade decisória entre estruturas intermediárias de governança, como os comitês, as auditorias, compliance, riscos, etc. E os níveis executivos, especialmente em conglomerados empresariais com múltiplas unidades de negócio. Ótima pergunta. Vamos lá. Lembra que eu falei muito ali de processos internos, né, de controles internos e tal? A melhor forma da gente conseguir determinar claramente papéis, responsabilidades, atribuições, funções e tudo mais, é a gente tendo uma clareza dos processos da nossa empresa, né? Como é que é o fluxo de matéria-prima, de produto em elaboração, produto acabado, como é que é o fluxo de informações, como é que é o caminho do dinheiro. A partir do momento que a gente entende esse funcionamento do negócio de uma forma técnica, a gente começa a definir claramente quais são as responsabilidades que cada área tem que ter, né? E, ao fazer isso, a gente vai criando os controles que vão permitir que os fundadores que estavam no dia a dia se afastem do dia a dia, porque eles vão começar a ver que o negócio continua funcionando bem, continua fluindo bem. E o resultado final, que é o DRE, balanço do fluxo de caixa, estão bonitinhos, azuisinhos e assim por diante. Excelente. E aí, pessoal, eu vou fazer mais a última pergunta aqui para que a gente possa caminhar e depois eu vou enviar o restante para o Marcos, ele pode responder para nós e eu envio para vocês por e-mail. Essa pergunta vem do Joel, e aí ele pergunta o seguinte: na sua opinião, qual o maior desafio de empresas prestadoras de serviços técnicos na estruturação da governança? Eu estou entendendo aqui serviços técnicos, serviços de engenharia, de tecnologia, estou imaginando que é por aí. Esses são normalmente negócios que nós chamamos de professional services, né? Ou seja, serviços profissionais, que são totalmente dependentes dos neurônios que nós contratamos para dentro da empresa. A relevância do negócio não está nos seus ativos físicos, né, os seus ativos de recursos tecnológicos, mas é muito mais o conjunto dos cérebros que estão lá dentro. E aí eu costumo brincar o seguinte: empresas como essa contratam neurônios, mas elas recebem um combo que é de neurônios com hormônios, né? E esse combo é difícil de administrar, né? Porque aí, junto com a intelectualidade, a genialidade, a gente tem os problemas da vaidade, do ego, da geniosidade, né? Normalmente as pessoas que têm neurônios muito privilegiados são pessoas que também têm essas questões dos hormônios muito no mesmo nível lá em cima, tá? Então, um dos grandes desafios de você fazer governança nesse perfil de empresas é que, em especial,
a sucessão patrimonial do negócio acaba ficando muito atrelada aos indivíduos, né, às pessoas que estão ali. Você pega uma empresa de engenharia, ela vale pelo conjunto dos engenheiros que estão ali e o acervo técnico que esses caras conseguem fazer, né? As competências técnicas e de execução que essa turma tem, né? E aí, de repente, se eu tenho um sócio, que é engenheiro, que fundou aquela empresa, que cresceu com ela, virou uma mega empresa, e de repente esse cara não está mais, por qualquer motivo, há uma tendência de que aqueles cérebros privilegiados comecem a evadir, né? Então, é mais desafiador nesse sentido, sim. Pessoal, a gente vai encaminhar as mensagens que foram enviadas aqui para o Marcos, mas eu gostaria de abrir o microfone para caso alguém queira fazer alguma pergunta aqui, queira discutir. Caso alguém queira, basta levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Professor, parabéns inicialmente. Esses triângulos, assim, o azul e o amarelo, com os bonezinhos, a questão do distanciamento ali, quando a gente fala da contratação de profissionais de fora, como falou assim, um executivo de uma multinacional, pode ocorrer essa tendência. Seria mais viável esse profissional ser contratado a médio e longo prazo como consultor ou como staff? A minha sugestão sempre é, ao começar um processo de preparação da empresa para governança, para profissionalização da gestão e tal, a gente abre espaço para a gente ir formando pessoas dentro de casa, ou, eventualmente, a gente ir ao mercado buscar alguém que tenha potencial, que tenha o termo que está muito na moda, né, assim, o fit cultural, ou seja, que a pessoa tenha um comportamento que seja próximo do comportamento ideal da empresa, e a gente vai preparando essa pessoa com calma. Tá? Quem fez um processo desse muito bem feito foi a Farmax, lá de Divinópolis, que contratou um rapaz que veio de uma multinacional, brilhante, o Ronaldo Ribeiro, e ele ficou 3 anos carrapateando o presidente, que era o fundador. Ficou 3 anos entendendo como é que funcionava, quais eram os valores, e isso aprendendo diretamente com o fundador. E junto com os... Alô? Os membros da segunda geração participaram desse processo até para legitimar esse rapaz, o Ronaldo. E aí, quando estava lá no 3º ano, o seu Antônio foi para o conselho e o Ronaldo seguiu como presidente da empresa, como CEO, mas com um negócio, ele já estava totalmente conectado com a cultura, com as práticas, com os valores e tudo mais. Muito obrigado, Marcos. Foi uma aula fantástica, a gente entendeu um pouquinho mais sobre governança, que é um tema que a gente pode discutir muito, né? Isso está diretamente ligado aí às rotinas das empresas, não só as que estão aqui conosco, mas muitas empresas que estão aqui no sul de Minas, né?